one of the most acclaimed and controversial filmmakers of all time. In 1979, his adaptation of Joseph Conrad's Heart of Darkness captured the horror of Vietnam and instantly became a classic. My film is not a movie. My film is not about Vietnam. C'est pas au sujet du Vietnam. It is Vietnam. C'est le Vietnam. It's what it was really like. It was crazy. Nos finais dos anos 70, uma das mais apetecíveis personalidades do mundo do cinema era Francis Ford Coppola, por ser um criativo, um poderoso motor de criação, como por ser também um rentável realizador que vinha dos 2 primeiros filmes de Padrinho e que os estúdios sabiam que investir naquele homem era ter de volta garantidamente dinheiro multiplicado, e foi neste espírito que os estúdios lhe financiaram a sua próxima loucura, a sua próxima obra-prima, que seria Apocalypse Now. No entanto, este filme provou ser um pesadelo de produção quando Francis Ford Coppola pega em toda a sua equipa e vai para as Filipinas com a intenção de usar o exército na altura das Filipinas, que estava até em guerra, fazer um épico sobre a guerra do Vietnã, que era um assunto ainda muito fresco, era uma ferida aberta na sociedade americana. Tão conceituado como este filme é também o documentário Art of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, que foi feito durante a produção deste filme. Estamos a falar de um filme que inicialmente teria sido projetado para durar 2 ou 3 meses e que acabou por demorar 3 ou 4 filmes a ser completo, acabou por engolir imensas vezes dinheiro daquilo que seria o seu projeto inicial. É realizado por Fax Barr e George Hickenlooper. O que estes 2 migalhaços fazem é seguir a produção deste filme e fazer as crónicas da tumultuosa produção que foi este icónico filme da Guerra do Vietnã. Na altura, a ideia seria fazer algo mais na área do entretenimento e acabaram por fazer aqui uma análise existencial daquilo que é Francis Ford Coppola nesta produção, bem como também a todos os envolvidos aqui neste filme. O documentário é obviamente um companheiro essencial para quem viu este filme nas suas meia dúzia de versões que já existem. Este filme apresenta-nos uma entrada, um olhar privilegiado sobre o processo de filmagem, um processo muito detalhado daquilo que é o behind the scenes deste filme, nomeadamente esta produção em super larga escala que foi feita por Francis Ford Coppola, que não poupou meios neste filme que seria para ele a sua obra-prima. E então aqui nós podemos ver passo a passo todos os desafios, todos os obstáculos, todas as decisões criativas, muitas delas para contornar as chatices e os bloqueios que fizeram com que esta visão visse a luz do dia, em que se materializasse a visão deste realizador. Não será propriamente a visão exata daquilo que este homem tinha em mente, mas foi aquilo que ele conseguiu fazer com aquelas situações que lhes foram impostas. Explora também o lado humano de fazer cinema, uma vez que se notam aqui os aspectos emocionais, os aspectos pessoais, o impacto de personalidades, as pessoas que tentam também dar a sua ideia daquilo que é o filme e daquilo que são as suas perspectivas nas personagens, também as tensões, as ansiedades, o stress que existia muito, as guerras, as amizades, as várias fações entre a equipa e entre o elenco. Foi também uma produção super problemática, uma vez que apanharam tempestades, apanharam guerras que tiveram que lhe tirar os helicópteros e que tiveram que lhe tirar homens que fariam parte dos cenários e dos meios para tornar aquele filme um filme de grande escala. Não nos podemos esquecer que Apocalypse Now foi filmado nas Filipinas, numa das ilhas principais das Filipinas, enquanto este país estava em guerra, e que os meios usados nesta produção, que basicamente eram os meios dos militares de Manila,
por vezes não estavam disponíveis porque tinham que estar em batalhas noutro lado do país. Francis Ford Coppola aproveitou o baixo preço da mão de obra e o baixo preço que lhe pediam por esses recursos todos para encher o ecrã, para dar a ideia que de facto estamos a falar de um super épico em muito larga escala, e conseguiu. Uma das coisas que se vê bem neste documentário é a dedicação de Coppola a este filme, a sua visão artística, a maneira como ele morde e não larga, e como ele não desiste de levar este filme avante, quando se calhar outros realizadores, outras pessoas desistiriam muito antes, uma vez que ele passou por imensos obstáculos, que faz com que este Arts of Darkness seja também um documento histórico, mais do que um documentário, mais do que um filme. É um documento histórico que capta um dos momentos mais importantes da história do cinema americano. Aqui uma viragem do tipo de cinema, do tipo de realizadores que na altura puseram as mãos no cinema americano, no cinema mainstream, e o transformaram. Este Arts of Darkness é super importante porque ilumina a arte, a ciência, elementos humanos na feitura deste filme, e dá-nos acesso às profundezas da alma daquela gente que esteve ali envolvida. Tem também um monólogo final, um monólogo feito pelo próprio Francis Ford Coppola, que nos mostra o quão visionário é, em que ele diz que uma das limitações que fazem com que nós não estejamos a ver o cinema nas melhores condições é o preço das câmaras, o preço da revelação, o preço do rolo, o preço da película, que na altura representava cerca de 70% a 80% no valor total das produções, e ele dizia que no futuro, quando isso fosse tudo abolido e quando pudéssemos filmar livremente, sem limitações técnicas, que iríamos conhecer uma geração que não iria ter limites na criatividade. E isso hoje em dia nota-se muito, não é? Porque toda a gente pode fazer a sua própria produção de cinema, basta que tenha um telemóvel, basta que tenha uma câmara reflex profissional ou semi-profissional, ou até mesmo de gama de entrada. Qualquer pessoa pode, sozinha, com parcos meios, fazer passar a sua visão daquilo que é o cinema. E nesta altura Francis Ford Coppola já tinha olho nisso, já sabia que o futuro iria trazer esse tipo de maravilhas tecnológicas e liberdades artísticas. Yet I knew that I had constructed the film in such a way that to not answer would be to fail. Hearts of Darkness, a filmmaker's apocalypse. Look at my movie, you'll see what I'm talking.